Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui do Ministério Jesus Diário. Hoje, olha, nossa leitura, nossa reflexão vai nos levar para um texto assim fundamental das Escrituras, Atos capítulo 10. Hum, Vamos mergulhar juntos, né? De um jeito expositivo mesmo, tentando entender como é que o Evangelho desafia, como ele rompe essa nossa tendência, que é tão humana, a parcialidade. é uma passagem riquíssima, né? E a gente vai focar um pouquinho mais nos versículos 34 e 35. É ali que o apóstolo Pedro tem uma percepção assim que muda tudo sobre o alcance da mensagem de Cristo. É um divisor de águas para a igreja que estava começando. Exatamente, o texto é claro, né? Diz assim: Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações, aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. É forte isso. Muito forte. Vamos então tentar desempacotar o impacto disso naquele momento histórico e o que isso significa para a nossa caminhada hoje. Porque a cena que vem antes dessa fala é marcante demais. Pedro, um judeu super observante das tradições, recebe aquela visão de Deus, lembra? Uhum, Com os animais impuros no lençol. uhum, E logo depois, ele é chamado para ir na casa de Cornélio. uhum. E quem era Cornélio? Um centurião romano, um oficial do exército que ocupava a terra deles. Ou seja, um gentil, um não-judeu. Totalmente fora da curva para a época. Completamente, para a mentalidade daquele tempo, só entrar naquela casa, se associar com ele, nossa, era quebrar um tabu gigantesco. E o fascinante é ver como Deus preparou tudo, né? Nos bastidores, a visão de Pedro foi o primeiro empurrou para abalar as certezas dele. Sim. Mas o ponto decisivo mesmo foi ver o Espírito Santo sendo derramado ali sobre Cornélio e a família, que eram gentios, da mesmíssima forma que aconteceu com os judeus lá em Pentecostes. Na confirmação final, né? Exato. Aquilo foi a confirmação clara de Deus. Por isso, Atos 10 não é só sobre, vamos aceitar pessoas diferentes. É bem mais profundo. É sobre reconhecer que o plano de Deus sempre foi universal. Nunca foi restrito a um povo só, uma cultura só. Faz todo sentido. O reino pertence a quem teme a Deus e pratica a justiça, não importa de que nação venha. É isso. E essa percepção do Pedro é o ponto de virada mesmo. Agora eu percebo verdadeiramente, ele enfatiza, né, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Isso bate de frente com todas as divisões que a gente cria, culturais, sociais, étnicas. Todas elas. Para Deus o que conta não é a descendência, o RG, o status social, mas sim a resposta do coração. Um temor sincero e uma fé que se mostra na vida prática, na justiça. Essa declaração devia soar, nossa, quase revolucionária naquele contexto tão dividido. Com certeza. E se a gente conecta isso com a teologia bíblica como um todo, a gente vê um princípio muito poderoso agindo ali. É o Espírito Santo quem une de verdade. É ele quem quebra as barreiras que as tradições humanas ou até interpretações meio limitadas da lei acabaram construindo. Uhum. O próprio Pedro, que era uma coluna da igreja, precisou ter a mentalidade dele virada do avesso por Deus. Isso faz eco com o que Paulo vai escrever depois, lá em Gálatas 3:28, né? Que em Cristo não tem mais judeu nem grego. Escravo nem livre, homem nem mulher. Exato. Todos são um em Cristo. Essa unidade da igreja não é por afinidade natural, sabe? É uma obra sobrenatural mesmo da graça de Deus. E pensando na aplicação prática disso para nós hoje, como seguidores de Jesus. A história mostra isso claramente. O evangelho avança quando a gente cruza fronteiras. Veja só, Cornélio não precisou ir até Jerusalém buscar o evangelho. É verdade. Foi Pedro quem foi enviado para Cesareia, ao encontro do outro, do diferente. Isso desafia a gente a sair das nossas bolhas, né? A ir para lugares onde talvez a nossa cultura, o nosso conforto, não nos levariam assim, naturalmente. Exatamente. E isso já levanta uma pergunta importante para a gente se fazer para nossa autoavaliação. É algo que as fontes sempre nos convidam a pensar. Será que a gente carrega alguns preconceitos, talvez até meio escondidos, inconscientes, que acabam limitando o nosso alcance, o nosso amor? Boa pergunta. A gente está aberto mesmo para a direção do espírito. Mesmo que ele nos leve para contextos ou para perto de pessoas que nos desafiam, que nos tiram do lugar comum. A nossa comunidade de fé, a nossa igreja local, ela reflete essa inclusividade do reino.
Ou será que ainda está marcada por algumas barreiras, talvez invisíveis, mas reais? Uhum. É para pensar. Uma sugestão prática, né? Orar pedindo discernimento para ver as pessoas como Deus vê. E buscar ativamente construir pontes, se aproximar de quem é diferente da gente. Resumindo, então, acho que a grande mensagem de Atos 10 é essa. O evangelho não tem dono, não pertence a um grupo exclusivo. É um presente de Deus para a humanidade inteira. É isso. É como a gente lê lá em Efésios 2,14, que Cristo é a nossa paz. Ele pegou povos que eram divididos e fez um só. Deus está formando um povo unido pela redenção em Cristo, não pela nossa uniformidade cultural. E fica então uma reflexão para a gente aprofundar no nosso tempo com Deus, no nosso devocional diário. Se nós, como Igreja de Cristo, vivêssemos essa verdade, a imparcialidade de Deus, de um jeito mais consistente, mais visível, qual seria o impacto disso nas nossas cidades, no nosso testemunho para o mundo? Nós. Que barreiras talvez sutis, sabe? Mas que ainda são reais. Que barreiras ainda precisam ser derrubadas pelo poder transformador do Evangelho, tanto no nosso meio quanto através de nós. Que essa verdade nos transforme mesmo e nos coloque em movimento. Só lhe deu glória.